Bem, pessoal, vamos analisar aqui o gráfico de dominância, 5 horas e 9 da tarde. Hoje são 19 de julho de 2025. Gente, para vocês que estão totalmente de fora do gráfico da dominância do Bitcoin, que é justamente o gráfico que mede o comportamento do Bitcoin em dominação de mercado, certo? Ou seja, é uma métrica, uma fórmula de se calcular então, a grande parte em que o Bitcoin ele se denomina dentro do mercado cripto e porcentagem. Então, se a gente voltar para o passado, a gente está no gráfico de 30 minutos, estava observando aqui agora, pouco. Então, se a gente for aqui para o gráfico semanal, ou melhor, no gráfico mensal, que eu vou reportar para vocês aqui, que daqui para frente vocês comecem a observar. Muita gente não tem essa capacidade de absorver esses dados. É que desde os meados ali de 2017, 2015, 2014, naquela época lá bem atrás mesmo, em que a grande maioria tinha por ideia de que o Bitcoin se baseava numa bolha especulativa, uma moeda fraudulenta, que praticamente não ia durar muito dentro do contexto, né, que as pessoas estavam adotando, que por uma hora iria acabar indo por água abaixo o projeto de Satoshi Nakamoto. Gente, não sei se vocês lembram, mas antigamente o Bitcoin ele alcançava um patamar muito maior de dominância, ou seja, praticamente o que eu estou querendo reportar para vocês é que antes o Bitcoin ele aglutinava toda a maior parte do mercado cripto, né? E hoje por si ainda aglutina, mas só que hoje em dia, ao passar do longo do tempo, dos tempos de 2000 e desde a sua criação, a gente teve também aí criações de novas moedas, né, criptomoedas, algumas que eu me lembro que foram a zero, o projeto não teve muito futuro. E voltando ao assunto aqui, né, o Bitcoin ele ostentava ali uma dominância de 95%, né? Eu vou até marcar aqui para vocês verem, de 95% do mercado. Deixa eu marcar aqui. Então, e aqui ó, aqui foi quando o Bitcoin ele teve a queda da dominância, que acabou que diversas altcoins teve ali um compartilhamento de patrimônio, que sempre que a dominância cai, o mercado está precificando também outras formas de aportar em outras altcoins, né, de grandes layer 1, layer 2, layer 0, DeFi, meme coins e por aí vai. Então a dominância em si ela teve a queda de 17, né, de 17 de abril de 2017, e teve um leve recuo para cima, né? Ou seja, a dominância voltou a subir, esse gráfico mensal, e de repente ela caiu de volta ali em dezembro de 17 para janeiro. Então toda vida que vocês verem a dominância caindo, significa que esse capital está indo para alguma outra localidade do mundo cripto. Ou seja, está saindo de Bitcoin para algumas outras altcoins, né? Que sempre a gente tem esse movimento macro. Então, toda vida que a dominância ela sobe, como vocês podem ver, as altcoins elas começam a se desvalorizar, ou seja, a dominância, o Bitcoin ele tem uma forma de sugar toda a liquidez para dentro do próprio Bitcoin, ou seja, o capital ele sempre acaba voltando. Por que isso acontece? Porque as altcoins em si elas são uma forma, eu enxergo dessa forma, também outras pessoas enxergam dessa forma, de você multiplicar o seu próprio patrimônio, ou seja,
Bitcoin valorizou, tem pessoas que pegam uma parte desse capital e alocam em altcoins, que é quando a dominância cai e o mercado de altcoins, que é o Total 2 e o Total 3 e o Odds, ele tem uma valorizada. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar e entender o que eu estou falando aqui. Então a gente vai voltar para o gráfico aqui que eu vou ensinar vocês. Então, hoje atualmente a gente se encontra aqui numa dominância. Eu vou pular para o gráfico semanal. A gente está num quesito. Agora a internet não ajuda. De que a gente está vendo esse mesmo movimento de 2017, que é lá no início onde eu expliquei para vocês que o Bitcoin aglutinava a maior parte da dominância. E essa queda brusca, né, que em favor das altcoins, a gente está vendo isso se repetir. A gente está no gráfico semanal, a gente vê que um mega candle que a gente tinha por base um topo de 64%, um topo entre aspas, porque realmente a gente fala em topo para poder medir ali, é uma forma de medir, né, um modo de falar. Então, a dominância em si, ela tá caindo de volta. Esse capital ele tá indo em favor das altcoins, ou seja, a gente está vendo isso se repetir novamente, certo? Então vocês precisam estar aportados nas melhores altcoins que constrói a base da Web3, que a gente tem por base Ethereum, né? Tem TRX eu tenho bastante no meu portfólio cripto. Tem Arbitrum, tem Polygon, tem diversos milhares outras, né? Tem CKB, tem diversas outras altcoins. Então se a gente for aqui para o gráfico de 3 horas, vocês vejam que a cada 3 horas os candles eles foram tendo o resultado de queda, ou seja, caindo e o capital migrando. Eu vou colocar no gráfico aqui agora o total 2 e o total 3 para vocês verem o que eu tô falando para vocês. Aqui, ó. Nossa, agora saiu aqui. A linha amarela e a linha lilás aqui representam o total 3 e o total 2. Essa métrica aqui que eu utilizo nos meus estudos, nos meus gráficos, serve justamente para mim se mover dentro do mercado, para mim saber em que momento as criptos vão valorizar, em que momento a dominância vai cair ou vai voltar a subir e as criptos vão se desvalorizar. Então, para você adicionar essa métrica, você vem aqui na aba de pesquisa do ticket, você vai escrever aqui, né? Tipo, vou colocar aqui o Odds. O Odds, você vem aqui, clica aqui, ó. Aí ele vai mostrar. Aliás, perdão, galera, é nessa cruzinha com o símbolo redondo. Você vai escrever aqui qual que é o ticket que você quer anexar o gráfico. Ele vai anexar, certo? Então a gente vai que provavelmente com clareza que eu vou dizer para vocês, nos próximos dias, os meses, a gente vai ver essa mega rotação de capital, que é o dinheiro saindo do Bitcoin e indo provavelmente para as altcoins, né? A gente já está por si, já tem alguns dias que a dominância vem caindo bruscamente e a gente viu aí o valor de algumas altcoins se valorizar, né? Se você for pegar aí uma XRP da vida, uma ADA Cardano, uma Arbitrum, uma Polygon, enfim, você vai ver que a valorização delas foram muito altas, né? Inclusive eu vou colocar aqui no gráfico da TRX pra gente ver o que eu tô falando aqui na prática para vocês verem. Vou colocar aqui no gráfico diário, que são candles de dias, né? Cada candle desse representa um dia anterior, ou seja, teve dias que a TRX, antes de ter essa alta expressiva do capital migrando para si, se a gente voltar aqui no dia 7 de abril, né, a alta que teve até hoje foi de 48%, ou seja, TRX ganhou, aglutinou uma parte desse capital que se valorizou em 48,28%.
Então, quando eu falo para vocês escolherem as melhores altcoins, galera, são vocês terem vocês terem em mente que meme coin é uma forma de você ter na sua carteira, mas não vai valorizar tanto como uma que constrói a base da Web3. Então, meme coin é só passageira, é só para fazer volume dentro do mercado cripto, entendeu? Então, se você compra melhores altcoins como a XRP, você tem chance em si de valorizar o seu próprio capital, né? Com a queda da dominância. Agora a gente vai voltar lá para o gráfico da dominância de BTC e esperem por os próximos dias para vocês verem tudo isso aqui que eu tô falando do mercado de altcoins valorizar, porque isso aqui vai acontecer. Aliás, já está acontecendo. Ó, em final de 2024 foi quando teve. Deixa eu voltar aqui para 2024. Aqui, justamente nessa região. Aqui, ó. Finalzinho de 2024 a gente viu que a dominância caiu de 61 para 54%, ou seja, a gente está bem próximo de ver isso aqui novamente. A dominância já está em 61,68%. O mercado ele vai voltar a subir mais com força ainda, vai valorizar bastante. Muita gente que está vendendo suas altcoins vão se arrepender, né? Isso não é momento de vendas, mas sim de observar e saber ir comprando aos poucos. Eu confesso para vocês que eu estou bastante otimista, né, em relação às valorizações futuras até o final do ano. Eu não vou me desfazer do meu portfólio, tenho bastante cripto e é isso aí, rapaziada. Vocês fiquem aí com esse gráfico aí da dominância caindo mais de... Vou até calcular aqui para vocês verem. Desde o dia 27, no último dia 27, a dominância caiu cerca de 7%. E a gente vai ver isso aqui caindo mais e mais. Eu tenho até algumas marcações aqui que a dominância vai cair ali por volta de 54. Pode ter um leve retorno para cima, né? Como é normal do mundo cripto. E vamos ver no que vai dar. Eu vou fazer aí mais dias de análise, vou postar no canal. E é isso.